Olá, estamos começando o programa Contraponto, hoje sem a presença do professor Maicon Croce e também da professora Graziela Miolo, os dois em compromissos com a instituição e com o apresentador aqui com as cordas vocais em minha face. Mas estamos com a presença dos professores José Maria Pereira, do curso de Economia, do professor Alexandre Macari, de História, e do professor do curso de Direito, Paulo Ferroni. E hoje, durante o programa, nós vamos discutir 3 temáticas, uma delas, uma pesquisa da Folha de São Paulo sobre a queda nas pesquisas eleitorais para a presidência da República dos principais candidatos. Também o favoritismo na Copa do Mundo, será que o Brasil conquista o hexacampeonato? E por último, uma divulgação do Conselho Nacional de Justiça sobre o número de vagas que, segundo o Conselho, os presídios brasileiros não comportariam o número de presos e foragidos. Primeiramente, olá aos nossos participantes. Olá. Começando então com essa discussão sobre a pesquisa da Folha de São Paulo, que indica em seu título uma queda da presidenta Dilma para 34% na intenção de votos, mas ao lermos a matéria também notamos uma queda nos demais candidatos. O Aécio Neves para 19% e o Eduardo Campos para 7%. Começamos então com o professor Ferroni, pode ser? Acho que o professor Pereira, né? Porque sempre ele inicia. Não, quando eu cheguei aqui no programa... Eu achei que o senhor queria defender ou contrariar os números já de saída, né? Mas é bom sempre porque o Ferroni... Vamos ver a estratégia dele. Até onde eu não tenho estratégia nenhuma. Até nos bastidores aí, eu vinha chegando ao programa, eu estava escutando o Ferroni comentar. E, na verdade, o Ferroni vai começar questionando a pesquisa em si. Quer dizer, como ele não acredita em pesquisa, na verdade, o debate já iria por água abaixo, né? Mas eu vou dar minha interpretação até para propiciar o contraponto, né, Ferroni? Eu tenho uma cola aqui, ó, com os dados da pesquisa, e foram consultados 4.337 eleitores, né, possíveis eleitores. Há uma margem de erro de 5% da pesquisa, né, 2 para lá ou 2 para cá, 2,5, né. O que eu acho o seguinte, o que me chama mais atenção é difícil, por exemplo, eu começo dizendo assim que eu acredito em pesquisa, né? Se não acreditasse, não faria nem sentido estar discutindo uma coisa da qual eu não acredito. Eu acredito em pesquisa e as pesquisas mostram que realmente, dentro dessa margem de erro, né, mas a pesquisa é como uma fotografia, quer dizer, ela foi tirada nesse momento. Daqui uma semana, daqui um mês, as coisas podem mudar completamente. Mas nesse momento, eu acho que mostra uma situação de muita indefinição ainda na eleição, né? Porque, aparentemente, claro, a presidente Dilma leva uma vantagem, mas o que surpreende é que ainda, nesse momento, tem um número tão elevado de indecisos, né, e de brancos e nulos. Isso é 30% mais ou menos das intenções de voto, né? Então, realmente, é um número bastante expressivo e, portanto, esses eleitores são volúveis, né? Quer dizer, eles podem mudar para um lado ou do outro, dependendo das expectativas. Agora, um dado é claro, né? As intenções de voto na presidente Dilma vêm caindo sistematicamente, né? Porque o último dado do Datafolha, que era a comparação com fevereiro, 20 de fevereiro, ela tinha 44% das intenções de voto. Hoje ela tem 10 pontos percentuais a menos, 34% das intenções de voto. Mas como o Quintana falou, os outros candidatos também não decolaram, né? Eles se mantêm mais ou menos estáveis. A Aécio Neves na faixa de 19% e, surpreendentemente, o Eduardo Campos, mesmo com o apoio da Marina, que supostamente lhe traria mais votos, ele, na verdade, continua estacionado e até para menos, né? Caiu de 9 para 7. Então, eu acho assim, o principal, né, é que eu acho que esses dados demonstram, principalmente pelo número de indecisos, possíveis votos brancos e nulos, é que vai haver segundo turno. Né? O que se dizia que não haveria segundo turno. Acho que pelo menos, eu acho que o segundo turno vai haver. Até por um outro lado, né? Porque o índice de rejeição da Dilma também é bastante alto, né? É acima dos outros candidatos, é de 35%, os outros também é alto, 29%. Então, quer dizer, eu acho, olhando os dados da pesquisa, o que mais chama a atenção, não é tanto a queda da Dilma, tem que ver até onde ela vai estacionar, né? Porque quem está no governo acaba se desgastando mesmo, é natural. Mas o surpreendente é que os outros candidatos, não há uma definição clara nos outros candidatos, mas esses 30% revelam que, em princípio, eles não têm intenção em votar na Dilma. Podem até votar mais à frente.
né? Mas senão eles estariam engrossando esse contingente. Bom, enfim, a minha análise que eu tenho é essa, é um quadro ainda bastante nebuloso, ao contrário do que se dizia que essa eleição seria a ganha de barbada pela presidente Dilma, até com o apoio do Lula. Só acho, né, um mini contraponto com relação ao que tu falaste, professor, é que se a gente observa outras pesquisas, como a do Ibope, por exemplo, está muito oscilante ainda essa questão, né, de dizer que a presidente Dilma só está descendo, porque na última pesquisa do Ibope ela subiu, né, assim como os outros candidatos também subiram, né? Então as pesquisas elas ainda estão num momento assim que a busca pelos eleitores indecisos, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que talvez o professor da Ferroni até traga, algumas pesquisas elas estão feitas em momentos e o tipo de metodologia adotada às vezes direciona também o eleitor a optar por um dos candidatos que estão ali, né? Tanto que nessa pesquisa aqui lá quando se fala em rejeição, né, o ex-presidente Lula, né, é o que tem menos rejeição, mas também ele não é o candidato, não está se manifestando candidato até então. Né? A gente até discutiu aqui a possibilidade Mas de... a rejeição é importante, porque a rejeição significa o seguinte, em quem você não votaria de jeito nenhum? É assim que funciona. Entendeu? Daí não votar. Quem tem a maior rejeição é a Dilma. Mas eles estão cogitando, né, que há a possibilidade do presidente Lula, né, concorrer? Eu acho que essa hipótese eu acho que é muito... A gente já discutiu isso. Eu acho que isso daí é balão de ensaio. Eu acho que... Não, eu estou curioso para saber o que Sim, o professor Ferroni vai falar sobre essa questão da pesquisa, porque claro, a gente já imagina que o professor Ferroni ele vai contestar essa pesquisa. Sem dúvida, o professor Pereira é uma pessoa absolutamente honesta. Eu tenho um alto grau de respeito. Eu acho recíproco, professor. Obrigado. E por isso o professor acredita, e muitas pessoas são levadas a acreditar. Eu não creio, claro que não. Essas pesquisas são absolutamente tendenciosas e mostram um filme que a gente já viu em 2010. Em 2010, quantas foram as capas da Folha divulgando pesquisas às vésperas da eleição, dizendo que os candidatos do PT iriam perder e enfim, que a Dilma não seria eleita. E, antes, em 2006, a mesma estratégia, momentos antes da eleição, começou a divulgação de pesquisas pela Datafolha da mesma forma, né? Todas elas, assim, indicando os níveis de rejeição, indicando o acréscimo nas pesquisas dos outros candidatos e, com certeza, esse filme a gente já viu. E essas pesquisas, eu continuo achando que isso é um absurdo e eu gostaria que eles viessem à TV e dissessem por que eles fazem isso. Porque, sim, os pesquisadores, porque a forma que eles estruturam essas pesquisas não é uma forma isenta. Eles, por exemplo, fazem diversas questões para aquelas pessoas que só observam as notícias da própria mídia, Estadão, Folha, Globo, só analisam essas notícias e não tem outra fonte. Então, eles vão diretamente nessas pessoas e fazem diversas perguntas que têm a ver com escândalo, o suposto escândalo da Petrobras, a questão de Passadina, ou não sei o quê. São várias questões dizendo, Dilma não presta. A possibilidade do Lula vir a se candidatar é uma estratégia da direita para que desgaste a Dilma, porque seria ele o melhor candidato. Então, até isso eles utilizam. Agora, façam todas essas perguntas e não façam nenhuma sobre os escândalos do PSDB, os escândalos do metrô de São Paulo, nenhuma da administração de Pernambuco, que refira, inclusive, o pior salário dos professores de todo o país, nenhuma, só a Dilma que não presta. Então, essa pesquisa é absolutamente tendenciosa, desonesta, de uma opinião exclusivamente deles e que eles, com o poder que têm de divulgação, usufruem como bem entendem. É verdade, professor. Eu tenho aqui, eu acho que tu tem todo o direito. O questionário está aqui para mostrar que várias são as questões, até que eles cheguem lá e perguntem, bom, você votaria na Dilma? Quer dizer,
Eles divulgam e se aproveitam dessa falsa divulgação, dessas falsas notícias, que eles não dão margem ao contraditório. Tá, mas só para o telespectador entender como é que são feitas as pesquisas, né? Porque parece uma coisa, do jeito que o Ferroni fala, e eles, né? Parece que existem assim, forças ocultas que querem derrubar o governo. Mas a Folha, professor, a Folha é uma força oculta porque é de um patrimônio de um coronel da mídia desde o tempo da ditadura. Eu acho que tu tem todo o direito de ter essa opinião da Folha, assim como tu pode ter na Zero Hora, eu posso ter de outro jornal. Mas isso é o que eu acho, entendeu? O que eu acho não necessariamente significa o que é, entendeu? O que é, então. Sim, mas então como é que se explica aquele monte de pesquisas pré-eleitorais na época de 2010, 2014 que diziam a mesma coisa que estão dizendo hoje? Eu não estou discutindo, Ferroni, nem quero discutir fatos isolados, porque existem coisas eventualmente erradas, né? Que existe corrupção, a gente sabe, agora não podemos dizer que todo mundo é corrupto, que todos os institutos de pesquisa são mal intencionados. Mas eu acredito que alguns institutos de pesquisa, em determinadas situações, como por exemplo emissoras de TV, a gente pode dizer, já que nós estamos falando aqui, já discutimos outra vez, que o debate, por exemplo, Lula e Collor foi montado, talvez quase que criminosamente, pela Rede Globo para prejudicar o Lula. Tudo bem, mas daí a gente dizer que sempre a Rede Globo, né, e os profissionais da Rede Globo são mal intencionados e tendenciosos, não, é um episódio que aconteceu. Lamentavelmente aconteceu. Que os episódios são eventuais quando não acontece. Mas quanto aos institutos de pesquisa, o que funciona? Não há dúvida, eventualmente, que institutos de pesquisa podem ter sido manipulados, né, ou de boa fé. Coincidentemente, em 2010, 2014 e 2016. Sim, mas 2015 agora. Aliás, 2014, 2010, 2006. Eu só quero que tu entenda o seguinte, o que é um instituto de pesquisa? Tanto como o IBOP, o Datafolha, qualquer um outro. Por exemplo, o IBOP nem nacional é internacional, esse Instituto de Pesquisa. O que é? É uma empresa. A empresa, na verdade, é contratada para fazer uma pesquisa. Alguém paga para essa empresa fazer essa pesquisa, inclusive isso aí é registrado no Tribunal Eleitoral, pesquisa número tal. Claro, ou seja, eles atendem a legislação. Agora, o que eles não consideram é que o teor das perguntas levam as pessoas condicionar o seu voto. Mas aí, Alexandre... E é engraçado que eles divulgam, eles fazem as pesquisas justamente em base daquilo que eles divulgam. Mas me diz, mas o Ferroni, isso que tu está dizendo, qual é o interesse que teria o Datafolha nesse momento? Mas, por exemplo, de Deus, econômico, político... Por que se a Dilma ganhar ou o Aécio ganhar, faria tanta diferença para o grande capital? Mas com toda certeza... O grande capital nunca ganhou tanto dinheiro e o próprio Lula afirmou isso. Por que o grande capital atenta contra os países da América Latina? Por que eles sempre aplicam um golpe? Me cansa muito esse discurso. Esse discurso é dos anos 70, entendeu? Não, mas continua em vigor. Mas assim, para a gente sair um pouquinho dessa questão da pesquisa, da questão da credibilidade da pesquisa, professor Macari, não assusta essa questão assim, da indefinição dos eleitores em relação a todos os candidatos, não saindo um pouquinho dessa questão da credibilidade, somente disso, mas afinal de contas há uma queda na Dilma, segundo a pesquisa, mas não há uma elevação dos demais candidatos. Vai haver, né, professor? Vai haver, porque eles vão fazer os outros subirem nas pesquisas. Isso é só questão de tempo. Mas nesse atual momento, antes da Copa, a Copa não começou ainda. Eu acho que é natural esse índice de indecisos, assim. Sempre antes das eleições. Bom, pode ser não alto pelas pesquisas. Mas por onde mais pode ser? Me imagino muito Alexandre, professor universitário. Professor, não acredita em ciência. Como é que alguém não pode acreditar em ciência, professor? Mas isso é ciência. Mas eu acho que estatística não é ciência. Sim, a ciência fez a bomba atômica, sim. professor. A ciência fez a bomba atômica. Continua sendo ciência. A ciência continua sendo ciência. A ciência não julga por vários motivos. Nem se é para o bem ou para o mal. Bom, entendeu? mas então por pode. Exemplo, claro, mas quantas coisas... Nesse caso é para o bem ou para o mal. Mas quantas coisas foram criadas para fins militares? Por exemplo, a própria internet. O rádio. Então, é isso que eu estou dizendo. A ciência não julga. Tudo bem, não julga. Mas o mau uso da estatística... Mas o mau uso, mas aí que tá a questão, mas aí é professor. subjetivo, o mau uso. Eu acho isso. Eu penso que pode ser usado. Mas esqueçamos as pesquisas no primeiro momento, só para fazer a seguinte análise. Porque ao invés de a gente discutir, Quintana, ao invés de a gente discutir os resultados da pesquisa, a gente está discutindo se a pesquisa é válida ou não. Exatamente. Se o Ferroni, ou eventualmente o Alexandre, é uma questão essencial. que a pesquisa não é desonesta, é mal feita ou é errada, então por que cargas d'água vão discutir uma coisa que é errada?
Sim, mas Faz sentido. Justamente a discussão que eu queria trazer para a mesa, essa sensação de definição dos eleitores, ela existe nesse momento, de fato, e neste número talvez? Sinceramente, eu não posso dizer nada sobre isso, porque no momento que a pesquisa se vê, a meu ver, manipulada e maculada por conta dessas diversas questões que estão no formulário tendenciosas e que induzem o raciocínio das pessoas, por que não falaram das mazelas dos governos dos outros candidatos? Por que não tem uma questão que diga respeito a isso? Por que não falaram sobre isso? Porque atenta contra os outros candidatos, mas não falaram, não está aqui. Agora, nas questões de Petrobras, essas estão. Houve um aumento do número de indecisos. Logo, antes eles tinham um candidato que votariam, pelo menos em teoria. Né? Sim. Então, claro que a gente coloca em xeque também, assim, tu vai cotejar várias pesquisas diferentes. Elas apontam números de indecisos bem diferentes do Ibope. A do Ibope, comparada com essa do Datafolha, tem uma diferença absurda. Sim, mas 2 pontos percentuais, não mais do que isso. Acima do... Não, isso está dentro da margem de erro. A margem de erro, que define, inclusive, eleição em primeiro turno. Porque cada pesquisa, ela tem... É que nem pesquisa de custo de vida ou de inflação. Tu não vai encontrar... A FGV calcula, IBGE calcula, nós mesmos aqui na Unifra calculamos, não vão encontrar nenhum número que bata exatamente por quê? Sim, porque a metodologia é diferente. O que tem que bater? É a tendência, é isso que interessa. Entendeu? Mas a sua pesquisa é séria, professor, isenta. Mas a sua pesquisa que a gente pode acreditar. A gente tem muito menos recursos do que essa. Mas o senhor tem um recurso maior, professor, que é a honestidade. Não. Sabe, este é o maior recurso a ser utilizado numa pesquisa. Além da ciência, a honestidade. Que de outra maneira poderíamos fazer. Eu acabei de te avisar que nós temos 2 minutos para encerrar esse bloco. E eu queria fazer uma pergunta, se reflete ou não essa questão da pesquisa, se não estamos tendo algum problema da questão da identidade dos candidatos. Se hoje em dia eles passam essa questão de relevância, de importância, fazendo o contexto histórico, a eleição de 89, Ulisses Guimarães, nós tínhamos Brizola, Collor, Lula, e hoje tendo os atuais candidatos. E que a história não serviu para nada para esses aí, né? Porque se tu for ver, comparar o histórico do vencedor de 89 com o do Ulisses, com o do Brizola, com o do próprio Lula, a gente vê que a mídia, né, executou bem aquela eleição. Mas nesse caso aqui, professores, eu vejo também que a gente vê, por exemplo, a presidente Dilma, né? Ela está nesse período com a Copa do Mundo, com várias questões associadas a manifestações, agora a greve lá dos metroviários, e, enfim, várias... um turbilhão de questões que estão acontecendo. Greve dos metroviários de São Paulo por conta do governo do Estado de São Paulo, que tem interesse que não se acerte nada até a Copa para trancar todo mundo. No federal, né? Sim. Então, eu vejo assim, que a campanha dela, na verdade, o que vai se candidato à reeleição, a campanha é o seu governo. Né? É o que vem acontecendo. Né? E aí, sim, depois da Copa é que ela vai começar a colocar isso com mais clareza para os eleitores. O tempo dirá... Por causa dos 2 minutos, nós temos 2 minutos. Agora, os outros já estão. Os outros já estão em campanha. O que eu acho? A gente percebe o seguinte, todos os 3 candidatos, os que tem Dilma, Aécio e Campos, né? O Eduardo Campos, todos eles, assim, eu acho que eles têm mais ou menos o mesmo perfil, do ponto de vista de idade e tudo mais, e de conhecimento do eleitorado. A vantagem principal da Dilma é a sombra do Lula. Eu acho isso uma coisa que diferencia ela. E tanto é a sombra do Lula que esses dados, por exemplo, da pesquisa, mostram uma diferença absurda no Nordeste em relação ao Sudeste. O Sudeste é o maior colégio eleitoral. Por exemplo, se olhar o Sudeste, a Dilma e a Aécio estão praticamente empatados, com 25%, a Dilma com 26%, a Aécio com 25% das intenções de voto. Quando chega no Nordeste, a Dilma tem 48% e o Aécio 11%. E a Dilma nem nordestina é. O que muda isso? O que muda é a sombra do Lula. O Aécio perde votos para o Eduardo. O Aécio tem 3º no Nordeste. Ele perde votos para o Eduardo Campos lá. Sim, mas o Eduardo Campos é neto do Arraes, evidentemente que é nordestino. Por isso aí mesmo. Tem uma relação, obviamente que Eduardo Campos deve ir melhor que o Aécio no Nordeste. E a Dilma vai pelo Lula. Então o que se discute é assim, quem vai ser o adversário da Dilma no segundo turno, se houver segundo turno. Não, eu acho que aí nós temos o maior colégio eleitoral que é São Paulo. Evidentemente, se o Aécio for bem em São Paulo e Minas, como supostamente irá, o Aécio vai tranquilamente para o segundo turno. Bom, então no próximo bloco Mas a questão da identidade, eu penso que a Dilma... Só para concluir, então, sim, a Dilma, por certo, terá merecida
o merecido reconhecimento de sua legitimidade, assim como Lula teve. Não é por nada que Lula está lá com estátuas de bronze ao lado de Abraham Lincoln, Simão Bolívar, Gabriel Garcia Marques, no Museu de Arte das Américas, reconhecido como professor, doutor honoris causa. Não, reconhecido. Vamos discutir a figura do Lula aqui. Que é questão de legitimidade dos nossos presidentes. Não pode ficar Lula já ele tem. Diz um negócio desse. Não, mas Lula já comparou tem, o Lula com o Bolívar, o que mais que comparou? Mas, professor, são 27 universidades estrangeiras a gente volta que a conversar reconheceram ele como professor honoris causa. A gente volta a conversar um pouquinho. Por favor. A gente volta a conversar um pouquinho. Tu vai ter dificuldade, Caetano. Agora eu estou vendo que o Sr. Maicon passa aqui toda semana, mas esse que é o bacana do programa Contraponto. Se vocês querem saber, isso que é o bacana, mas a gente volta a falar um pouquinho mais de política, afinal de contas, a Copa do Mundo vai trazer novamente o assunto político no próximo bloco. Já voltamos. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Voltamos com o programa Contraponto, agora falando sobre favoritismo. Será que o Brasil conquista o hexacampeonato? Vamos ver primeiramente a opinião dos nossos torcedores nas ruas. Acredito sim que o Brasil possa ganhar a Copa do Mundo. Tem chances, né? Tem várias chances. Os jogadores todos bons, né? Eu acho que tem bastante chance de ser campeão, né? O Brasil é uma equipe que vai jogar em casa com o apoio da torcida. Eu acho que tem tudo para ser campeão. Ainda mais com o apoio do Felipão, que é um cara que já conhece como é que é ser campeão. Tem tudo, né, para ganhar essa Copa. Vai depender o problema que está sendo maior, que estão muito firmados com o Neymar só, mas como ontem deu, que eu acho que vai ser, acho que tem outros ali que acho que não, que vão fazer a diferença também. Tem muita expectativa em cima de um jogador, ou poucos. Eu espero que o Brasil não ganhe, porque eu não torço pelo Brasil. Eu acho que é muito ênfase em cima de uma coisa que já passou, o Brasil já foi o melhor do mundo, digamos assim, já foi o país do futebol, creio que não seja mais. Eu acho que o Brasil não deveria estar nesse momento, não. Cada coisa é uma coisa. As questões de governo, elas são anteriores à Copa. Em 70 também houve isso. A crônica do Veríssimo foi muito feliz. Uma coisa é o que está no país, a outra é a Copa e o turismo que realmente isso possa trazer. E a outra é os desmandos, sim, da FIFA, que isso aí podia ser menos. São três coisas distintas. O Brasil ganha a Copa, sim. Opiniões distintas nas ruas e na nossa mesa de debates. O Brasil é favorito? Ganharemos a Copa? O Brasil, sem dúvida alguma, é um dos favoritos. Primeiro porque, como muitos
torcedores destacaram, joga em casa, né? Então, esse fator ele é importante, ainda que não seja decisivo. Né? O senhor acreditou nessa pesquisa que a gente fez ali nas ruas ali, né? Com certeza. Só vou brincar com você, professor. Essa pesquisa é menos científica do que a outra. Mas é honesta. Não, Bom, com certeza. Bom, então o fato de jogar em casa, sem dúvida alguma, pode ter uma função mobilizadora em se tratando de futebol, que é importante essa questão da mobilização, da forma como o treinador utiliza isso, que não pode ter, e acontece em Copas do Mundo, né, é um pouco de soberba, né, e achar que a sua seleção, porque está jogando em casa, será invencível, né? A gente vê a Copa de 2006, a Alemanha, que é uma seleção em formação, acabou não chegando à final. Em 90, a Itália, mesma coisa, né? Jogando em casa, também não chegou à final. Né? Mas, por outro lado, a França, com o apoio da sua torcida, com uma seleção limitada, com um destaque chamado Zidane, conseguiu chegar ao título sobre a nossa seleção brasileira, que era uma das favoritas naquela Copa também. Então, eu acho que eu confio muito no hexacampeonato, eu sou um positivo nesse sentido, torço muito para que isso aconteça, eu discordo de uma das telespectadoras ali, de uma torcedora, né, que coloca que não torce pela seleção. Pelo Brasil, pô, mas, né, não torcer pela seleção. Tudo bem, pode se mudar para a Argentina. Tudo bem de simpatizar contra as seleções. Eu simpatizo com o futebol argentino, com o futebol italiano. Acho que eu gosto dos modelos táticos que eles desenvolvem nas suas seleções. Valorizo isso. A gente pode ver a quantidade de treinadores italianos e argentinos, né, treinando outras seleções nessa Copa, né? São muitos. Isso mostra que há sim o futebol sendo levado também com um ponto de vista científico, viu, professor? Então, eu acho que o Brasil, né, tem um grande treinador. E nós, gaúchos, claro que confiamos nele. Né? Pelo menos já confiamos muito mais em 2002 e quando foi treinador aqui pelo Sul. Mas, por outro lado, também a gente vê hoje em dia que há a tendência à pressão aumentar, né, conforme a competição se desenvolver. E eu penso que as oitavas de final, né, será o momento paradigmático para a seleção brasileira, porque a primeira fase, se não passar, a gente pode largar o futebol de mão, que não será mais uma paixão nacional. Agora, as oitavas de final, onde vai enfrentar seleções como Espanha, Holanda ou Chile, né, aí vai ser um momento, né, dentro dessa trajetória rumo ao Hexa, que eu confio. O senhor Ferroni está otimista também? Com toda certeza. Primeiro por ser brasileiro, né? Não deixaria jamais de torcer pelo meu país. Seria um absurdo isso. Segundo, pela maturidade que nós já temos em Copas do Mundo. Né? Não é a nossa primeira Copa. O staff de treinadores, todo ele da melhor qualidade. Os nossos jogadores, todos animados, imbuídos, comprometidos, responsáveis. O fato de estar aqui, como o professor falou, nós temos muita vantagem em jogarmos aqui no país. E, sinceramente, juntando tudo isso e mais ainda aquele entusiasmo que temos como brasileiro e apaixonados pelo futebol, não creio que nós perderíamos essa paixão se não passássemos das oitavas. Eu penso que sim. Nós somos um dos favoritos e o favorito dos favoritos. Temos tudo entre os favoritos para sermos os melhores e vencermos. Nós já vencemos agora a Copa das Confederações, não foi? Mas isso, professor, historicamente, nunca o campeão das Copas Federações confirmou na Copa do Mundo, né, professor? É porque não era o Brasil. Com certeza ganha. Otimista. Sem dúvida. E o senhor, professor Pereira? Bom, vou começar respondendo ao Alexandre aqui. Eu acho que futebol é um jogo. Para mim é um jogo. Se é feito pesquisa científica sobre futebol, tudo bem. Sobre qualquer coisa pode ser feita pesquisa científica. Mas para mim é um jogo. Tá? E essa minha posição, também, com ela, eu quero dizer a mesma coisa em relação ao que o professor Ferroni falou. Eu acho que não se deve misturar um jogo com a questão do nacionalismo, né? Com o patriotismo. Tá? Se for por aí, né? Por exemplo, o sistema antimíssil norte-americano se chama patriota. Né? Mais patriota é impossível. Então, eu acho, né, eu vou, por exemplo, assistir a Copa como um apreciador de futebol. Assim como alguém aprecia a boa culinária.
É assim que eu vou fazer. Quer dizer, o prato mais bem feito, para mim, é o melhor. A seleção que jogar melhor é a que deve vencer. Se não for o Brasil, paciência. É uma questão de justiça. É assim que eu vou acompanhar o futebol. Vou ver as seleções porque eu gosto de ver futebol. Eu gosto de ver futebol bonito e tudo mais. Mas eu não vou misturar isso com o fato de eu ser brasileiro ou não ser brasileiro. Né? Porque senão nós vamos cair no mesmo lugar comum do Diego Costa, que é o jogador brasileiro que joga na Espanha, de dupla nacionalidade, que foi crucificado pelo Filipão, dizendo que ele não, já que ele não se considerava brasileiro né, e tudo mais, então ele seria automaticamente desconvocado naquele momento. É uma opção que ele fez. Ele tem dupla, no caso ele tem dupla nacionalidade. Agora, quando a gente vai esmiuçar melhor, o Filipão nunca tinha chamado ele. E não havia indícios que ele fosse chamado, entendeu? Então ele optou pela seleção espanhola. E hoje, provavelmente, se ele jogar aqui no Brasil, talvez algumas pessoas possam até vaiar ele, entendeu? Então eu acho que essa mistura entre futebol e política sempre dá errado, entendeu? E eu achava, honestamente, acho que essa Copa, tomara que isso aconteça, que não seja a mesma coisa que foi durante os governos militares, em que se utilizava o futebol como apoio à base política. E eu acho que isso nem vai acontecer, né? Então, isso que eu queria dizer. Eu acho, quanto à pergunta especificamente, eu acho que o Brasil, pelas figuras individuais, tem toda... Aliás, eu acho que é o favorito, né? Entra como franco, na minha opinião, entra como franco favorito, até porque as outras seleções, na minha opinião, não tem nenhuma seleção que está, assim, bombando, né? Tirando, talvez, a Argentina, que também eu acho que é exemplo do Brasil, não é pelo conjunto, né, mas pelas figuras individuais que pode fazer uma diferença. Mas tem outras seleções que eventualmente podem surpreender, como se diz que a Bélgica está jogando muito bem, que é uma seleção que joga mais no conjunto. Porque às vezes a gente tem um time com estrelas e joga com outro time muito mais organizado e o time mais organizado acaba de vencer. Então eu acho isso. Só que eu acho assim que para evitar esse oba-oba, entendeu? A frustração que eventualmente pode ocorrer, que nem na década de 50, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, eu acho que era melhor apreciar o futebol, como eu vou fazer, por exemplo, né, como um bom gourmet, entendeu? Quem jogar melhor vai ser o melhor prato e que mereça vencer. O professor é uma pessoa das ciências exatas e muito prático, realmente. Mas eu sou aquele que jogava futebol na vila, no campinho da vila. Eu comprava botão, ou fazia os meus botões, e botava figurinha dos jogadores, e eu jogava botão e torcia pelo meu time. Quer dizer, eu ia no jogo de futebol... Nisso nós estamos juntos. Eu ia no jogo de futebol da vila ali, enfim, e estava sempre pirando para entrar, e eu sempre torci pelo meu time. Fui gremista desde pequeno. Quer dizer, eu sofria quando meu time perdia e continuo sofrendo. E eu vou torcer pelo Brasil, e vou ficar alegre se ganhar, e vou ficar triste, e vou chorar se perder. Mas é paixão nacional, eu não quero... O professor tem razão, não se pode misturar politicagem e política, né, misturando aí idealismos e coisa e tal, quando se tem outros interesses e que desvirtuam aquele que é legítimo. Eu sou um torcedor brasileiro e eu vou torcer pelo Brasil. E além disso, também torcemos, né, para que a Copa no Brasil seja um sucesso. Porque além da seleção brasileira, né, tem ainda esse outro aspecto, né? É a Copa realizada no nosso país. A gente sabe que, né, das várias polêmicas que já foram criadas e outras tantas que virão depois. Isso sim, Alexandre, que o Alexandre está falando é importante. Né? Mais do que tudo é preservar a imagem do Brasil, de um país organizado, não um país esculhambado. Eu acho que tem muita gente torcendo para dar errado nesse sentido. Sim. Aproveitando demandas reprimidas, né? Tá como certo, é o caso, senhor. demandas Tá reprimidas para usar a Copa para... Torcendo e agindo. Esses sim estão agindo. Agora, torcer, que nem falou não torcer pela seleção brasileira, eu acho que é um direito que a telespectadora tem. Não, é isso que eu ia complementar anteriormente, quando o senhor Ferroni estava falando, que não raro a gente faz alguma matéria de esportes em outras categorias, o basquete, o rugby, a canoagem, e o sentimento de muitos atletas de outros esportes é não torcer pela seleção brasileira justamente pelo investimento que é dado ao futebol e não dado a outros esportes, outras categorias. Existe um sentimento em outras modalidades de uma certa rejeição ao futebol. Voltando ainda a falar dessa questão do favoritismo ao Brasil, esse clima de Copa do Mundo, eu queria fazer uma pergunta diferente para vocês agora. Não está um sentimento, um clima um pouco de oba-oba para a seleção brasileira? A gente acompanha nas últimas semanas, Luciano Huck invade o treino da seleção,
e para o treino e faz uma reportagem, video show para o treino e faz não sei o quê, vai a atriz Bruna Marquezine e invade o treino. 2006 foi um pouco assim. Tu sabe, Um bom, clima aqui de a gente euforia pode falar exagerado. de todas as estações, né? Eu estava vendo, saiu essa matéria, acho que hoje estava na internet, as estações que não estão pagando para transmitir a Copa, que no caso eu acho que é a Globo e a Bandeirantes, né? Acho que as duas que vão transmitir a Copa, as outras... A TV aberta. Da TV aberta, sim, da TV aberta. A Globo só vai fornecer 2 minutos e não sei quantos segundos que as outras emissoras poderão retransmitir dos jogos. É o máximo que as outras emissoras terão. Para ver a influência da Globo. E exclusivas, por exemplo, do Filipão dando exclusiva para a Fátima Bernardes e tal. Então se voltou a um período que eu acho que foi aquela pré-Dunga, né? Antes o Dunga... É de 2006. Foi de 2006 teve isso um é certo muito exagero. deu no que deu, né? Era o Parreira, o treinador da seleção, né? Mas, Quintana, assim, eu tenho acompanhado essas questões e eu estava tentando também fazer uma reflexão sobre o que foi a Copa de 2006 e a Copa de 2010, e a gente viu que a Copa de 2006 foi uma porteira aberta, né, em relação à torcida, à imprensa. Pô, transmitiram quantas horas de transmissão de treino foi feito na TV, né, inclusive aberta, né, mas em geral na TV fechada, né, tava sempre transmitindo o jogo e o pessoal saía, tomava uma cervejinha, aí voltava, tava uma confusão. Por outro lado, a Copa de 2010 parecia a volta da ditadura militar ali, né, não saía nada, ninguém sabia de nada, era um ambiente, né, de austeridade em relação à mídia, em relação ao torcedor. A seleção brasileira estava atrás do muro, assim, e ficou até o fim da Copa, né, quando foi eliminada. Então, eu vejo essa preparação como um misto, né? Tem momentos que tem esse aspecto realmente, né, e claro que isso é o que vai aparecer, né, na mídia, esse momento do Luciano Huck ou de outros comunicadores aí, e em geral, comunicadores da Rede Globo, né? É importante colocar isso também, né? O professor destacou e, sem dúvida alguma, houve episódio do garotinho que invadiu o campo essa semana e tal. Né? Então, mas assim, eu vejo que há um misto, né? Porque há momentos de fechar treino, por exemplo, e aí, ouvindo o rádio, né, que tem uma linha mais direta, assim, de comunicação esportiva, eles destacam, olha, tem treinos fechados e se espera que nos treinos fechados eles treinem realmente, porque o que se vê ali é realmente um ambiente de descontração, muitas vezes, né? Eu acho que a tendência, conforme o campeonato for andando, é que se reserve mais isso, né? Pelo menos eu espero. A questão ontem, inclusive, estava no Roda Viva, da TV Cultura, estava a Juca Kfouri, e estava falando um pouco mais ou menos sobre isso. Claro, o assunto agora é Copa do Mundo, estava discutindo a Copa do Mundo. Ele dizendo o seguinte, bom, mas óbvio, a Rede Globo pagou tudo, ela vai querer exclusividade, ela não vai... Então, tudo bem. Eu acho que de novo, o que a gente está percebendo é o poder econômico, né, que está se sobressaindo. E aí tem que ver como hoje os jogadores de futebol, a principal renda é os direitos de imagem. Né? Eu acho que o risco é os jogadores de futebol darem mais importância aos direitos de imagem, por exemplo, ficar bem com a Rede Globo, né, que tudo o resto passa por ali, passa pela Globo, do que eventualmente se concentrar no principal, que é o treino. Então, acho que risco há, e eu acho que mais ainda, isso eu concordo com o Alexandre, que não ganha jogo, né? Nem fechar demais, nem abrir demais, não ganha jogo. Depende de como é que psicologicamente os jogadores estão preparados e tecnicamente, que é o principal. Eu acho que isso. Agora, que há alguma, digamos, tira um pouco a concentração. Eu acho que isso tira, e eu acho que passa, talvez, o excesso de publicidade, como no meu ponto de vista está havendo agora, inclusive em relação ao Filipão, tem uma publicidade que está o Filipão e a esposa dele, e aí ele já disse que tá ganho, só falta a esposa organizar a festa lá em casa, entendeu? Porque o discurso é do favoritismo, a seleção então, assumiu o favoritismo. Mas isso daí pode dar uma ressaca enorme se a seleção não ganhar. Hein? Mas veja só, desculpa, professor, seleção holandesa, todo dia está na praia, né? Seleção alemã, tá lá bebendo, né, com a seleção baiana, coisa que, né, com a seleção baiana não, com os torcedores baianos, né?
a seleção alemã, né? Não é, né? Então, que é uma das favoritas, que é uma das favoritas, né? Então a Argentina vai ganhar essa Copa, porque chegou... Não, acho que os Estados Unidos... Por aí. Sabe por quê? Porque estão armados até os dentes, assim, metralhadores estão incomodando, inclusive, os vizinhos lá, onde eles estão concentrados. É típico. Porque, assim, a Argentina, inclusive, para o treino, cobrou, né? Distribuiu um número X de ingressos lá, gerou revolta. Então, né? É o que está mais organizado nesse ponto. Para a Argentina seria o crime perfeito, né? Ganhar a Copa do Mundo em solo brasileiro. Contra o Brasil no final. Mas se o Brasil chega à final, não perde. O senhor ia falar, o senhor Ferrari? Sim, não vejo, sinceramente, não vejo problemas com excessos de divulgação e mídia aqui, mídia lá, com relação ao futebol. Até porque o jogador ele é avaliado no campo e o treinador é avaliado no campo. Ele vai de herói a bandido em segundos, quer dizer... E eu não vejo falta de comprometimento, nem irresponsabilidade. Pelo contrário, eu vejo seriedade, vejo um grupo coeso, unido, né? Amizade, respeito. É tudo isso que eu vejo naquele grupo. Se vão beber na praia com uma seleção alemã, de repente é uma estratégia para, né, aliviar um pouco a tensão, mas igualmente é uma seleção bem disciplinada. E não há excesso, como o professor diz, Alexandre. Eu acredito que, em função desse sentimento do qual todos estão imbuídos ali, esse respeito por todos e o comprometimento e a busca de um melhor resultado, embora a imagem seja importante, o professor tem razão nisso e vende muito, mas é no campo que o jogador se mostra, e é ali que ele se valoriza. E eles querem dar o melhor, com certeza. A Copa no Brasil, vão e voltam, eles estão aqui, né? Se vai e vem, eles estão no Brasil. Vem de retorno da Europa, seja de onde for, continuam jogando aqui. Para encerrar a carreira, né? Para encerrar a carreira. Então, tem que valorizar bastante. Eu acredito, sim, que isso não vai atrapalhar muito, não. Só para, né, não sei, eu acho que o nosso tempo já está indo também. A única posição, né, que não me inspira confiança é no gol, né, o nosso goleiro. Mas inspira confiança ao treinador. Não é isso que importa, né? O treinador tem que levar o goleiro que é da confiança dele. Mas será que o treinador tem todo esse poder? Pois é. Eu discuto muito se são as empresas de marketing que escalam ou se é o treinador. Bom, mas daí... como o meu papel aqui não é opinar... Mas tem história que comprova isso que o senhor está dizendo, né? As empresas que patrocinam, elas bancam, sim, e dizem quem vai e quem não vai. Né? Experimenta tirar algum jogador desses e colocar no banco de reserva para ver se o treinador... consegue. Historicamente tem alguns casos que deixam no mínimo no ar, mas como a minha opinião, na minha função aqui não é opinar, eu acabei não entrando muito em alguns detalhes. Fim encerrando o bloco, eu vou dizer, eu não consigo não torcer para a seleção brasileira, mas não acho o Brasil favorito. Acho que é uma seleção que depende muito de um jogador, preocupante, porque esse jogador pode se lesionar, ou pode ser suspenso, ou pode ser bem marcado, como acontece em qualquer circunstância esportiva. Mas isso é apenas... isso da Argentina. Em relação à Argentina que eu ia falar. E vai que o Messi, que nunca jogou bem na seleção argentina, resolve jogar bem agora e o Neymar não, né? Em termos de conjunto, eu vejo a Alemanha mais pronta. Mas só um sem a dependência de um grande jogador. Só um contraponto contigo, Quintana. Para encerrar o bloco. A Copa de 98, a França foi a campeã. Né? O Zidane foi suspenso por 2 partidas. Uma a última partida da fase classificatória e o jogo das oitavas contra o Paraguai. A seleção francesa passou e foi campeão, e era uma seleção que dependia... Mas aquela vitória na prorrogação, no gol do Blanc contra o Paraguai, que tinha o Arce, Rivarola, Gamarra... Zaga perfeita. Tudo bem. Tá bom. No próximo bloco voltamos a falar sobre a questão das vagas nos presídios. Existe mais presos e foragidos do que vagas ofertadas no sistema prisional, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Voltamos em instantes. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós.
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Voltamos com o último bloco do programa Contraponto, agora falando sobre uma divulgação do Conselho Nacional de Justiça que os presídios brasileiros não comportam o número de presos e foragidos. Segundo alguns dados, só para se ter uma ideia para começar esse debate, seriam necessárias mais 732 mil vagas para atender todas as demandas entre foragidos, presos ainda que estão com mandados de prisão em aberto, etc. Começamos então com o professor da área do direito, professor Ferroni, esse número de quase 1 milhão de vagas necessárias assusta, né? A mim não. Nada surpreendente. Isso, desde que nos entendemos como atores do ambiente jurídico, a gente percebe isso lá nos primeiros anos da universidade. E olha que eu sou antigo. E naquela época já percebíamos que o sistema penitenciário estava comprometido e já dava sinais de que alguma coisa devia ser feita. Hoje, sem dúvida, a gente vem repetindo o óbvio, está falido. Mas há muito tempo, eu dou aula há 16 anos no curso de Direito, não só neste. E desde o primeiro dia em que entrei na sala de aula, já enfatizava isso. O sistema penitenciário faliu, né? O sistema de aplicação de penas, de punição, isso é medieval e, sinceramente, é algo que devia ser modificado há muito tempo. Nosso Código Penal de 1940 continua aí se mostrando do mesmo jeito e difícil modificar, né, aquilo que se reitera todo santo dia no judiciário, que é uma máquina muito fechada e que funciona muito bem, mas dentro daqueles limites da legislação. Como modificar isso? É avaliar as provas todo dia, mensurar a pena e mandar para a cadeia, se for condenado. Quer dizer, é isso que se faz desde que o judiciário é judiciário. E há quantos anos se faz isso? Algum sinal de modificação? A prisão domiciliar, né? As tornozeleiras. Mas isso está muito lento. Nós precisamos de uma legislação urgente, que se modifique tudo. Com certeza. Então, isso não me chama atenção. Para nós que estamos no meio, sinceramente, não vejo nada de tão novo e chocante. Já era chocante há muito tempo atrás. É hipocrisia quando se diz que os juízes têm que soltar os presos. Mas se levarmos a Constituição para dentro de qualquer presídio, isso de décadas atrás, olha, me reporta a década de 70, 80, se levarmos as Constituições para dentro e analisarmos à luz daquilo que está lá, todos os presos que estão devem ser soltos. Aquele juiz de Minas Gerais que resolveu soltar todos os presos foi massacrado, execrado, o cara foi criticado por todo mundo, mas fez o que tinha que fazer, absolutamente inadequado isso. Cada crime tem que ter sua pena. Claro que alguns têm que ficar recolhidos, mas, por favor, a gente fazia isso, hoje não se faz mais, mas nós misturávamos presos que deviam pensão com criminosos de alta periculosidade. Isso não se faz mais. Mas dentro do sistema ele evolui muito pouco, é o que a gente percebe. Mas o que me chamou a atenção nesses dados foi exatamente isso, Ferroni. 373 mil com mandatos de prisão em aberto. Mandado de prisão em aberto. Quer dizer, se fosse... E aí tu teria 357 mil vagas que existentes no presídio. Só que dessas 357 mil... 567 mil cumprindo penas, quer dizer, tu tem 200 mil vagas, além, quer dizer, 200 mil presos além das vagas existentes. Ou seja... E se prendesse, é isso que o Quintana falou nisso, se prendesse esses 373 mil, mais o pessoal que está em prisão domiciliar, etc., aí se daria realmente 1 milhão, que ele falou, né? Então estaria faltando um déficit de 732
1.000 vagas em presídios. Mas isso é um número absurdo, quer dizer, qual é o gasto que se teria que fazer? Com certeza. Primeiro, então o que parece? Olha, como não tem vaga no presídio, vão deixar o pessoal solto, porque 373 mil com mandados de prisão em aberto significa que o sistema faliu. Mas há muito tempo. É mais que Santa Maria a população, né? Mais que a população de Santa Maria. Quer dizer, o que adianta? Esse seu raciocínio... O crime compensa, né? Esse seu raciocínio de economista, claro que numa análise de toda a conjuntura, iria ajudar muito, mas simplesmente com o raciocínio de economista, o senhor analisar friamente, o senhor verá que isso está falido. Claro que para se resolver, nós temos que ter a sua opinião, a do sociólogo, a do filósofo, não sei o quê, do jurista, mas com uma opinião de um só dos profissionais que conseguem vislumbrar esse quadro aqui, a conclusão é um absurdo. É porque como os recursos são escassos, né? Então o que nós temos que fazer no futuro? Ou vamos só construir presídios, ou vamos fazer a duplicação da ponte do Guaíba, vamos fazer viadutos. Quer dizer, então a sociedade hoje, quer dizer, com esse índice de criminalidade, o que as pessoas querem? Que esses criminosos fiquem trancafiados, né? Para não ameaçar as famílias. E a gente olha esses números aqui e vê que o pessoal está solto. Mas e não se dão conta que o pior é eles ficarem trancafiados. A pessoa acha que tem que prender, tem que isso. Aqueles casos que a mídia divulga e tudo mais, né? Mas a maioria é pessoal reincidente. Quase todos os casos que a TV mostra todos os dias, mas é tem sujeito muitos que está no semiaberto. Mas o que seria a solução? Tem muitos que não são, né? Porque... E a gente acha que que essa situação ela poderia, enfim, melhorar com um aumento do número de vagas de prisões, enfim. Mas o professor Alexandre está louco para falar, depois a gente... Não, era isso que eu queria saber aqui, que vocês apontam como possível solução, até para a gente dar andamento para o encerramento do programa. Até esse tema, assim, eu estava ouvindo os colegas, né? E realmente o número de mandados de prisão em aberto assusta, né? Realmente. Isso que me chamou a atenção. Quando eu li a notícia, eu fiquei pensando, pô, mas Santa Maria não tem esse número de população. Não. Né? E aí a gente fica imaginando, né, a necessidade de uma cidade de presídio, né? Para trancafiar. Sabe o que eu estava pensando? Já te falou na França? Uma ilha. Uma ilha que tipo Alcatraz? Quem é mais antigo? Vamos fechar o Uruguai. Lembram daquele filme? Da população. Isso está muito antigo, mas o Alexandre, que é especialista também aqui em cinema, além de futebol, é especialista em cinema, né? O filme Papillon. Que era com o Steve McQueen. Francesa. Mas o ator é Steve McQueen. E o Dustin Hoffman. E o Steve McQueen. Aliás, não confundir com o Steve McQueen, que é o diretor desse último filme que ganhou, que esse daí é uma homenagem, porque aquele era branco e esse é preto, né? Esse é uma homenagem da mãe ao Steve McQueen, né? Mas é o que os franceses faziam, era exatamente, tinha uma ilha, ninguém escapava daquela ilha e jogava todo mundo lá na ilha, e cada um ia se virar lá dentro. Eu fiquei imaginando justamente isso, né? Essa talvez falta de perspectivas em solução, né? Porque talvez o professor Ferroni, né, que tem um contato mais frequente com esse tipo de assunto, né, possa oferecer, porque realmente, né, a gente olha esse número aqui, né, além dos que já estão cumprindo pena, né, vai somar toda essa população aqui e vai ver que... E outra, que população é essa? A grande maioria negros, pobres. Sim. Né, que é outra questão, né? Então, mas também, assim, a notícia também, ela traz a condição dos atuais presídios, né? Uns, inclusive, classificados como favelas. Então, a gente vê que realmente, né, se muito tempo sem fazer nada. O Robson acaba de me passar aqui no ponto, faltam apenas 2 minutos para encerrar o programa, mas eu confesso para vocês que no encerramento eu gostaria de saber, pelo menos, o que é possível? Falta de coragem. Nós temos uma máquina judiciária excelente, magnífica, né? Mas tudo vai para dentro do judiciário, tudo. Não há cultura, né? O judiciário hoje dá mostras dessa necessidade, se abriu mais a isso, de incentivar outros meios de solução, mas nós não temos essa cultura. Então falta coragem para quê? Para quebrar esse modelo, e quebrar esse modelo macula muita gente, né? Modifica muito. Por exemplo, por que nós temos que remunerar um magistrado com 30 mil reais e um professor com sequer 1.500? Nós temos um judiciário excelente com toda a sua magnífica estrutura, enquanto que na ponta, lá na vila, nós temos uma escola que sequer piso tem, sequer computador tem e sequer segurança tem. Então, nós estamos educando as pessoas para quê? Para vir ao judiciário e serem julgadas.
Então, temos que rever esse modelo. A princípio, eu questiono muito um judiciário de alta excelência e uma complexidade, uma estrutura magnífica, enquanto que, de outra ponta, nós temos profissionais que são significativos na formação das pessoas e que não ganham, que lutam para ganhar R$ 1.500. Mas é difícil, olha, entender o judiciário. Aliás, esses números, eu estava pensando, estão subestimados, né? Porque se esse projeto que está engavetado de redução da maioridade penal passar, aí vai aumentar muito mais esse número ainda, que não estamos contando aqueles que são, como é que chamam? Não são presos, são apreendidos. Nós precisamos trocar. Os apreendidos não estão... Vamos transformar as escolas em presídios, é uma solução. Não, eu acho uma coisa realmente absurda esses números, né? E aí, respondendo a questão do Quintana, né? Como resolver? Eu acho que a questão do judiciário no Brasil é impressionante, porque as penas são elevadíssimas, né? Olha, 30 anos é frequente, às vezes tem gente com 70 e tantos anos. Vira e mexe, reduz ali, o sujeito, a maioria sai com 7 anos para o semiaberto. Então, por que não fazer penas mais reduzidas, que seja 10 anos, mas que o sujeito fique 10 anos realmente preso? Eu acho que a grande questão é essa, é a impunidade, né? Porque quando vê todo esse pessoal que nem preso aí... dá um exemplo, aliás, um mau exemplo, para que os outros continuem a fazer, né? Então, eu acho... Agora, realmente, isso é uma questão estrutural. Acho que não tem como resolver de curto prazo. Quer dizer, o país teria que crescer. Mas a questão não é nem de crescer. Se a gente pensasse, o Brasil vai crescer que nem a China. Pensamentos. Crescer que nem a China. Tem emprego para todo mundo. Mas esse pessoal está acostumado mesmo a conseguir sem trabalhar, mesmo que tenha emprego, eles não vão aceitar, entendeu? Eu realmente acho que isso é uma coisa que o Brasil inteiro tinha que parar para pensar e discutir. A educação, claro que eu acho que o caminho é esse, mas demora muito tempo, né? E a nossa questão é emergencial. Perfeito. Infelizmente, estouramos o tempo, inclusive, mas eu queria muito agradecer a participação e a presença de todos vocês, professores José Maria Pereira, professor Alexandre Macari, professor Paulo Ferroni. Agradecer, inclusive, a paciência comigo. Se tudo der certo, o senhor Maicon volta na próxima semana aqui para acomodar essa mesa. Agradecemos então e voltamos na próxima semana. Até lá.